Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês a explicação e a implementação de um padrão de projeto muito útil, principalmente em jogos. E isso vai trazer uma abordagem um pouco diferente aqui no canal, então espero que vocês gostem, né? E hoje em específico, nós vamos falar sobre o Design Pattern, conhecido como Observer Pattern. Mas, né, se você não está sabendo aí o que é um Design Pattern, vou tentar resumir aqui. Então, eles são padrões de projeto, né, em português, e eles são soluções que foram desenvolvidas por arquitetos de software, normalmente para resolver problemas que já são recorrentes na programação e também na arquitetura de software. Então, eles são fáceis de implementar, eles possuem baixo custo, eles se utilizam da programação orientada a objetos, então você vai utilizar todo aquele conceito de classes, herança, polimorfismo. E é uma forma elegante e eficaz de resolver um problema, né? Existem diversos design patterns por aí, e segundo o livro de padrões de projetos, soluções reutilizáveis de software orientado a objetos, um nome bem curto, por assim dizer, os padrões são em torno de 24. Eles estão divididos entre 3 grupos, que são os padrões de criação, os padrões estruturais e os comportamentais. A gente vai falar sobre alguns design patterns aqui no decorrer do canal, mas hoje em específico, eu vou apresentar para vocês o design pattern chamado Observe Pattern, né? Eu já falei para vocês lá em cima, mas, né, vamos lá. Então, hoje eu vou tentar falar tudo sobre ele. O que seria isso? Para que serve? As entidades envolvidas, o diagrama de classes, os métodos de exemplo e também a implementação desse pattern. Mas enfim, o que é isso? Né? Que diabo é isso? Esse Observe Pattern ele é um padrão de projeto do tipo comportamental. O que isso significa? Ele vai definir um padrão de comportamento para as classes e objetos envolvidos no seu sistema. Então, esse tipo de comportamento ele pode ser feito de diversas formas, mas esse padrão em específico, o Observer, ele tem o foco na comunicação entre objetos, tá? Mas aí você está se perguntando, legal, mas para que serve? Certo? Então, esse pattern é muito utilizado quando a gente precisa que diversas classes ou objetos sejam notificados quando algum outro objeto ou classe muda o seu estado. Mudou de verdadeiro para falso, mudou de 3 para 4. Enfim, não importa que estado seja esse. O que importa é que esse estado é de interesse das classes que estão atentas a essa mudança por algum propósito. Então elas ficam ali de olho, esperando saber quando é que essa classe ou quando é que esse objeto vai mudar aquele estado lá que para ela tem alguma importância, tem algum significado. Tá, mas aí como que essas classes vão ser notificadas quando uma outra classe de interesse muda de estado? Ou seja, ela atualiza, né? Então, você pode pensar, eu vou pegar as classes interessadas e vou ficar perguntando a todo momento, como se fosse um looping, se a classe de interesse já mudou o estado. Então ela fica lá, já mudou o estado? Não. Já mudou o estado? Não. Agora você mudou o estado? Não. Já mudou o estado? Sim, mudei o estado. Ah, legal. E agora, mudou o estado de novo? Enfim, ela fica repetindo essa pergunta diversas vezes. Mas você concorda que isso pode impactar na performance do código? Se a gente tiver muitas classes perguntando ao mesmo tempo, vai ficar difícil. Sem dizer que no momento certo da atualização, pode ser que a classe interessada acabe nem perguntando se a classe mudou de estado. A gente pode perder o time certo na hora que esse estado ocorreu. E às vezes, dependendo do projeto que você está fazendo, esse time é importante. Então não seria uma boa abordagem também. Outra coisa que isso pode acontecer, isso pode gerar um tipo de relação de dependência muito forte entre essas classes, que a gente chama de acoplamento. Uma classe depende muito da outra para realizar uma comunicação, alguma troca de mensagens, então isso cria um acoplamento forte. E olha, é muito ruim possuir acoplamento no projeto, pois fica difícil de dar manutenção. Por exemplo, você vai corrigir um bug num trecho do código ou tentar refatorar, e aí quebra uma linha de código num local da aplicação que a princípio não tinha nada a ver com o problema, não tinha nada a ver com a história. E os códigos com acoplamento alto também são difíceis de escalar.
né? Se você quiser colocar uma feature, alguma coisa, fica difícil, pois como existe uma forte dependência entre esses objetos e classes, qualquer alteração feita no local do código pode exigir que você altere um outro local totalmente diferente. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, de você querer colocar uma nova feature na sua aplicação, você faz uma alteração numa linha ou numa classe e por algum motivo você tem que ir lá e tem que alterar também outras 2 linhas numa outra classe, 3 linhas na outra classe, e aí fica toda essa bagunça, todo esse espaguete, né? Então não é uma boa abordagem a gente tentar pensar na nossa vida sem os design patterns, né? Por vários motivos. E o Observe Pattern, ele tá aí também para ajudar a gente com relação ao acoplamento forte das classes. Então, para contornar esse cenário, a gente pode fazer o pensamento oposto. Em vez das classes interessadas ficarem perguntando a todo momento se houve alterações na classe de interesse, por que a gente não vai direto ao ponto? Porque a gente não pega a classe de interesse e ela tem a responsabilidade de notificar todas as classes interessadas quando ocorrer uma mudança de estado dela. Então esse processo vai acontecer uma única vez, né, sem as perguntas excessivas das outras classes, e de uma vez, entendeu? Então é mais simples a classe de interesse propagar uma notificação para quem está interessado ali. Então, para implementar esse tipo de notificação, esse tipo de arquitetura em relação à classe interessada e classe de interesse, a gente utiliza o nosso querido Observe Pattern. Então tá, vamos tentar entender como é que a gente implementa esse Design Pattern. Então, para a gente implementar ele, a gente tem que entender primeiro as entidades que estão envolvidas em todo esse processo, entendeu? Então, no caso do Observe Pattern, a gente tem a princípio 2 entidades. O observador, que daí vem o nome do padrão, inclusive, e o observado, que é muito mais conhecido como sujeito do que observado. Então, lembrando da nossa situação anterior, a gente pode dizer que as classes interessadas em receber aquelas notificações são os observadores, né? Ou observers, em inglês. E a classe de interesse é o sujeito, né? Subject, do inglês também. Então, aquela classe de interesse, que é o sujeito, ele vai ser o responsável para notificar as alterações, emitir essas notificações para os observadores. E os observadores, por sua vez, vão ser avisados dessa alteração. Então, os observadores vão ficar ali só observando, só esperando receber a notificação do sujeito. Para exemplificar melhor esses termos que estão muito abstratos, vamos colocar um exemplo aqui real. Pensa num canal do YouTube. Ele possui inscritos, não é verdade? Então, toda vez que esse canal faz alguma atualização, como por exemplo enviar um novo vídeo ou mudar o nome do canal, os inscritos são notificados dessas alterações, correto? Então, por analogia, se a gente for pensar, a gente pode dizer que o canal do YouTube é o sujeito e os inscritos são os observadores que desejam receber as notificações do canal. Entendeu? Então, quando o canal no YouTube, que é o sujeito, emite uma notificação, por exemplo, postou um novo vídeo, todos os seus inscritos que estão inscritos nesse canal vão receber essa notificação, ou deveriam, né? Tá bom, mas como que a gente arquiteta isso? Como que a gente arquiteta esse pattern na mão mesmo? Então, para organizar as ideias, vamos utilizar o diagrama de classes, que foi retirado inclusive do livro Use a Cabeça, Design Patterns, que contém um diagrama para o Observe Pattern. Então, ele dá essa sugestão. Então, esse diagrama mostra para a gente que a gente tem que utilizar, né, criar uma interface para o sujeito. Dentro dessa interface, que a gente vai chamar de iSubject, temos as assinaturas de 3 comportamentos da classe do sujeito. São eles o método attach, também pode encontrar aí como add, de adicionar, ou register, de registrar, que consiste em apenas você adicionar novos observadores a esse sujeito. Normalmente através de uma coleção, como uma list, por exemplo. Então, pensa como canal no YouTube de novo. Aqui a gente vai adicionar inscritos. Então, através desse attach, desse anexo, a gente vai colocar inscritos para ficarem esperando notificações do canal. Então, vocês percebam que esse método tem como parâmetro um objeto do tipo iObserver, que é justamente um observador que vai ser adicionado à lista de observadores desse sujeito.
Ó, se vocês forem perceber também, a gente tem o método desDash, que vai remover da lista o observador passado como argumento. Ou seja, esse observador vai deixar de receber as notificações do sujeito em questão. É como se fosse uma pessoa que se desinscreveu do canal, por exemplo, e não quer mais receber notificação daquele canal específico. Ó, por fim, a gente tem o método na interface, que é o método do Notify. Ele não recebe nenhum argumento a priori e ele tem só a função de notificar os seus observadores sobre as atualizações realizadas no sujeito. Então, ele vai fazer o papel de propagar aquela informação, aquela mudança de estado para quem está ali interessado, que são os observadores. Essa interface tem relação de um para muitos com a interface dos observadores, que a gente vai chamar de iObserver. Por que um para muitos? A gente tem um sujeito para muitos observadores. Então vocês percebam também que o único método, a princípio, que a gente tem que implementar no observador seria o método update. Ele vai ser responsável por, entre aspas, reagir, né, em relação às alterações feitas na classe do sujeito. Então você vai colocar dentro desse método tudo que é de interesse dos observadores em relação àquela mudança de estado do sujeito. Então aqui é opcional a passagem de um argumento para esse método, mas para o nosso exemplo eu vou colocar um parâmetro do tipo iSubject para que o observador ele tenha acesso a campos da classe do sujeito que ele está observando, para a gente poder fazer alguma modificação, alguma leitura nesses campos. Ele não seja apenas notificado das alterações, ele possa fazer acesso a alguma informação do sujeito. Bom, em relação às interfaces em nosso diagrama, ainda a gente tem que ter as implementações das classes concretas de ambas. Então a gente pode começar pela classe concreta, por exemplo, do sujeito. Eu vou chamar de subject. Ele vai implementar a interface iSubject, como a gente já tinha imaginado, né? Então, como dito anteriormente, essa classe precisa armazenar seus observadores dentro de uma coleção. Então, nesse caso de implementação, você pode criar uma lista do tipo iObserver para receber os observadores que irão observar a classe. Mas não é regra ser uma lista, podia ser um array, podia ser até um dicionário. Muitas pessoas usam um dicionário também para isso, mas no caso aqui a gente vai usar a lista. Ó, a implementação do método attach é muito simples. É só você adicionar através do método add das listas genéricas o observe passado como argumento. Você vai lá e adiciona e pronto. O método detach, basta utilizar o mesmo princípio. É só você utilizar o remove da lista para remover o observe passado como argumento. Aí você faz com que meio que ele seja desinscrito, entendeu? Ele não queira mais receber essas atualizações, essas notificações. A implementação do Notify normalmente é sempre a mesma coisa em todos. Você vai realizar a notificação a todos os observers utilizando um laço para percorrer a coleção. No C# a gente utiliza o forEach. Então a gente chama o método update de todos os observadores, né, para eles de fato serem notificados. No caso, a gente também aqui nesse exemplo passa como argumento a referência do sujeito através da palavra reservada this. Então você vai passar esse próprio sujeito como argumento para o notificado ter noção de quem que é o sujeito, de onde está sendo emitida essa notificação, entendeu? A gente também pode implementar algum tipo de estado para ele ser alterado no sujeito e também ser propagado para os observers. Nesse caso, a gente pode criar, por exemplo, uma propriedade somente leitura, que não vai poder ser alterada externamente, para ser lida pelos observadores. No caso aqui, eu vou chamar essa propriedade de state, né, que é estado. Então pronto, o básico da nossa classe concreta do sujeito está feito. Então vamos dar uma olhada agora como implementar a classe concreta do observer. O observer, né, a classe concreta dele, a princípio é muito fácil de implementar. Basta estender a interface iObserver e aí a gente cria a implementação do método update. Então, dentro desse método, como eu já disse, vai conter a lógica que a sua classe vai fazer com aquela atualização notificada. Vai ser aí que você vai colocar o que aquela classe vai fazer com aquela informação, entendeu? Então, isso vai depender de projeto para projeto. Então, esse é o diagrama de classes para um Observe Pattern. Vocês veem que é bem simples, né? Mas, para exemplificar melhor tudo isso, vamos usar como exemplo o canal do YouTube e os inscritos? Para ficar melhor, para a gente elucidar mais essa ideia. Então, vamos planejar aqui quais serão os métodos e propriedades que a gente vai utilizar de exemplo para colocar tudo isso em prática. Então, vamos chamar nossa classe de Subject, vamos chamar agora ela de YouTube Channel.
altera o nome da propriedade state para name, que vai representar o nome do canal. Então a gente pode criar um construtor para a classe a fim de receber o nome desse canal do YouTube. A gente também pode criar 2 métodos de ação para o canal do YouTube para a gente testar, né, essa propagação de notificações. Então, por exemplo, criar um método para postar vídeos e mudar o nome do canal, que são 2 coisas que a gente pode fazer no canal do YouTube. Então, para o método de postar vídeo, basta usar um console writeLine para dizer que um vídeo novo foi postado, enfim, só por exemplo. Mas o mais importante de tudo é que depois que a classe atualiza, ela notifica os observadores. Ou seja, a gente chama o método notify. No método de mudar o nome, a gente pode criar ela para receber um parâmetro do tipo string, que será o novo nome, e a gente utiliza o console writeLine para avisar que mudou o nome do canal, e aí usamos a propriedade name para receber o argumento do método, que vai ser o novo nome. E a gente também tem que notificar os observers chamando o notify. Então, eu acredito que dessa forma a classe do sujeito está feita, bem simples mesmo. Se vocês quiserem, podem até apertar pausa aqui na parte que está na lousa, né, com o código implementado para esse exemplo. Agora, no caso da classe do Observer, ele vai ser o inscrito do canal, então ele vai se chamar Subscriber, que é inscrito em inglês, tá? Então essa classe também terá a propriedade name, que vai ser somente leitura, para que a gente possa identificar quais são os observadores do sujeito, né, quais são os inscritos. Os inscritos têm um nome também, não tem? Então... E aí no construtor vamos receber um argumento do tipo string e atribuí-lo à propriedade name, igual a gente fez com o sujeito. Então isso aí vai ser o nome do canal. Agora sim, o update a gente não vai criar nada muito mirabolante, vai ser bem simples. Que tal a gente apenas mostrar na tela do console que esse método foi chamado a partir da notificação do sujeito? A gente então apenas utiliza um console writeLine e diz, ó... Eu, como usuário Tananã, que vai ser o nome do inscrito, recebi a notificação de modificação de alguma coisa no canal X, por exemplo. Então, esse console writeLine vai aparecer na tela porque ele foi notificado de alguma alteração que a gente faça na classe do YouTube Channel. Então, a gente tem todo o planejamento e diagrama pronto. Então, tudo isso a gente já fez. Então, vamos implementar tudo isso na prática. Abre aí o Visual Studio, um novo projeto, pode ser em console mesmo, porque a gente só vai usar esse exemplo do YouTube Channel. E vamos trabalhar, né, gente? Bom, agora que a gente já fez toda a implementação, né, dos diagramas de classe, vamos ver como que a gente pode realizar, de fato, as instâncias dessas classes, ou seja, a gente criar, então, o nosso canal no YouTube, criar os inscritos fictícios e atualizar a classe do sujeito para ver se eles vão ser notificados pelos observadores e também tratar essa atualização. Então, vamos ver mais ou menos como é que a gente pode fazer esse processo. Então, eu vou começando aqui criando um objeto do tipo YouTube Channel. Eu vou dar o nome do canal de Amamos Programar, né? Bem criativo. E vamos criar um inscrito aqui. Eu vou criar um objeto do tipo Subscriber. E através desse objeto, ele vai ganhar um nome, que é o nome do inscrito, que eu vou dar de Random Guy, né? Garoto aleatório, enfim.
E vamos adicionar ele, então, à nossa lista de observadores através do método anexar. Então, a gente adiciona esse objeto, que é o subscriber. E vamos criar outros 2 inscritos fictícios, só para a gente ver como vai propagar essa notificação através deles. Então, um outro subscriber que eu vou chamar de Pretty Guest, né? Convidado bonito, enfim. Para não ter que escrever tanto, copia e cola aí. Enfim, é só um teste. E o outro eu vou homenagear o pattern e eu vou dar o nome de Observer, que é o nosso outro inscrito. Então vamos fazer alguma atualização no canal, vamos postar um novo vídeo através do método Upload New Video. E utiliza aqui o console read key para o console não fechar. Então a gente vê que os observadores foram anexados e que o canal Amamos Programar postou um novo vídeo. E as notificações foram recebidas através do Randall Guy, o Pretty Guest e o Observer. Então todos eles têm essa mensagem porque receberam a notificação. Esse método foi chamado através do Notify, que chama o update desses observadores. Vamos agora fazer um teste. Vamos remover um inscrito, né? Vamos supor que ele se desinscreveu do canal. Eu vou remover o subscriber, que era o Randall Guy, que foi o único que eu criei dentro de uma variável, né? E vamos então fazer uma outra atualização aqui no canal, por exemplo, mudar o nome do canal. Utilizando o Change Name, então, de Amamos Programar, o canal passa a se chamar Amamos Programar Demais. E aí vamos ver como isso vai se propagar. Então aqui no começo tem todas as notificações anteriores, e aí quando a gente remove o observador, vocês percebam que só o Pretty Guest e o Observer receberam a atualização que o canal mudou de nome. O Randall Guy, ele não recebeu mais essa notificação, porque ele não é mais um inscrito. Bom, com isso, como a gente tem uma interface, a gente pode escalar o programa. Lembra que eu falei que a gente pode escalar o programa? Então, a gente pode implementar um outro tipo de inscrito, por exemplo, um inscrito VIP, como eu estou fazendo aí no vídeo. A gente está implementando uma outra classe que herda de iObserver, né, que implementa essa interface. E na hora que ele recebe a notificação, o tratamento no update é diferente. A mensagem é diferente. Ele diz, hey, eu sou um usuário VIP, mas eu também recebo notificações do canal. Então, o jeito como o update é tratado aqui, no caso, é diferente das classes de inscrito comum. Então, a gente pode até tentar adicionar esse inscrito VIP da mesma forma que a gente adicionava um inscrito comum. A gente ainda utiliza o nosso método attach e a gente cria um novo inscrito, só que agora do tipo VIP, subscriber. Ele vai aceitar, porque ele implementa a interface subscriber. E vocês percebam que os inscritos normais recebem a notificação de um jeito e o inscrito VIP recebe a notificação de um jeito diferente. Então, o nosso projeto, ele está escalável. Se a gente quiser adicionar, entre aspas, novos inscritos, a gente pode fazer isso sem problema algum. Bom, pessoal, então, basicamente é isso, depois de todas essas informações. Claro que se você quiser melhorar algumas coisas que foram apresentadas aqui, por exemplo, no método de adicionar, você, antes de adicionar um novo observador, você pode querer verificar se aquele observador já não foi adicionado, também para não ocorrer nenhum erro de repetir um observador, ou no caso de remover, você verificar se aquele observador que você está tentando remover, ele existe naquela lista, para você não remover um objeto que não existe, né, e gerando aí uma exceção. Enfim, dá para você melhorar ainda a implementação desse observer pattern. Mas, em resumo, essa é a ideia. Essas são as suas aplicações e o exemplo. Eu acredito que com mais essa bagagem, muitas ideias devem ter surgido na cabeça de vocês, né? Porque quando eu conheci esse pattern, muitas coisas começaram a passar na minha cabeça de que eu podia implementar. E eu posso dizer que esse assunto não terminou aqui, porque no outro vídeo que eu vou postar aqui no canal, eu vou mostrar para vocês como implementar o Observer Pattern, só que através de eventos e delegates. Então, toda essa parte de interface, de a gente ter que se preocupar em adicionar, remover observadores, vão ser abstraídos pelos eventos, certo? Inclusive, um outro nome desse pattern é Event Pattern, alguma coisa do tipo que tem a ver com notificação de eventos. Tanto é que quando você inscreve um método dentro de um evento, você está assinando, está inscrevendo um método num evento, ou seja, você está observando ele.
que é o que a gente fez na analogia do canal do YouTube. Então tem tudo a ver, então esse assunto ainda não terminou. Eu vou ainda mostrar como usar eventos para fazer tudo isso. E em outro vídeo eu vou mostrar como usar isso na Unity, onde isso pode ser útil no desenvolvimento de jogos. Então, pessoal, se vocês querem ver o próximo vídeo e outros também que eu vou postar aqui, se inscreva no canal, seja um observer do canal para receber as atualizações. E, né, se gostou do vídeo e do novo formato de aulas, deixa o like, tá, gente? Para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então, até a próxima e tchau!